Vamos falar agora da guerra no Oriente Médio. O primeiro dia da trégua entre Israel e Irã começou com tensão e trocas de acusações. Após os dois países descumprirem o início do cessar-fogo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interveio e conseguiu manter a trégua pessoalmente. Trump criticou duramente os dois lados e, em especial, o governo de Israel. Antes de embarcar para a cúpula da OTAN na Holanda, o presidente americano declarou a jornalistas que os dois países estão lutando há tanto tempo e tão duramente que nem sabem o que estão fazendo. O estopim da irritação foi a decisão de Israel de lançar uma série de bombardeios logo após aceitar o cessar-fogo, o que quase comprometeu todo o acordo negociado, costurado pelos Estados Unidos. Trump publicou uma mensagem na rede social dele, pedindo que Tel Aviv não lançasse as bombas e recuasse. Do lado iraniano, o governo reafirmou que vai respeitar a trégua, desde que Israel faça o mesmo. Como o gesto de boa vontade, o Irã reabriu o espaço aéreo. Em resposta, Israel também suspendeu as restrições de voos e retomou as aulas e eventos públicos. A trégua mediada por Trump prevê uma pausa de 12 horas de cada lado. Se tudo correr bem, a expectativa é que o cessar-fogo se prolongue. Para a gente ampliar o olhar, para a gente entender melhor o que está por trás dessa nova fase dos conflitos no Oriente Médio, o que essa costura feita pelo presidente Donald Trump representa nos bastidores diplomáticos, os impactos para o Brasil, a gente recebe aqui no Lig News o professor Paulo Henrique Faria Nunes, que é advogado, pesquisador, professor de Direito Internacional e de Relações Internacionais na PUC Goiás. Ele tem doutorado em Ciências Políticas e Sociais e é membro especial da Comissão de Direito Internacional da OAB. Professor, muito obrigado pela participação aqui no nosso Lig News, pela disponibilidade. Mesmo com o anúncio dessa trégua, nós podemos sustentar a esperança de um acordo de paz, de um cessar-fogo, ou é só mais um capítulo dessa longa novela que parece não ter começado agora? Sim, boa noite, Matheus. Agradeço o convite. Realmente o ambiente que nós temos no Oriente Médio hoje, e esse conflito Israel e Irã, ele é bem mais grave do que outros conflitos, já que envolve uma grande potência regional, uma potência muito importante, que é o Irã, além de um aliado norte-americano, que é o Estado de Israel. Então, hoje nós temos uma situação de um cessar-fogo. Há expectativas que esse cessar-fogo possa durar por causa dos interesses envolvidos, já que nenhum desses três atores, nem Irã, nem Israel, nem os Estados Unidos, eles têm interesse em um conflito de longo prazo, nem mesmo de médio prazo. Seria de efeito bem danoso para as três partes, ainda que o Irã esteja alisado, tenha sofrido ataques mais duros, mas realmente nenhuma das três partes ganha com o conflito em longo prazo. Essa postura que os Estados Unidos têm adotado de mediar esse cessar-fogo, de tentar costurar um acordo de paz mesmo após o ataque considerado letal nas instalações militares, onde supostamente o Irã enriquecia urânio destinado a um programa nuclear. Essa postura de Trump, ela tem também impactos internos nos Estados Unidos? É também uma resposta política de Trump a uma ala importante dentro do Partido Republicano nos Estados Unidos? Sim, certamente. Hoje o Trump ele está dividido entre dois núcleos. De um lado, o núcleo duro do partido e os chamados falcões, né, republicanos, que tem uma postura mais aguerrida, mais intervencionista. E, de outro lado, uma dimensão mais ampla. Por quê? Se nós observarmos ao longo das últimas décadas, e aqui nós podemos retroceder a 50 anos, talvez até um pouco mais, a política norte-americana ela tem muita relação com a política
externa, inclusive quando falamos de reeleição. Muitas vezes, presidentes que não apresentam ganhos ou feitos consideráveis em política externa, eles têm uma má avaliação no ambiente doméstico e isso pode ter reflexos em reeleições. Se observarmos o primeiro mandato do Donald Trump, isso aconteceu. Ele chegou a se encontrar com o presidente da Coreia do Norte, o Kim Jong, a anunciar um acordo, mas ele não conseguiu apresentar nenhum grande ganho. Ele até antecipou algo e facilitou algo para o Joe Biden, que foi o acordo com o Talibã de retirada das tropas. Então, embora tenha sido executado no governo Biden, mas o acordo entre Talibã e Estados Unidos foi assinado no governo Trump, mas ele não teve nenhum grande ganho na política externa, diferentemente dos seus antecessores. Barack Obama, por exemplo, capturou Osama Bin Laden. Antes disso, embora na política do 11 de setembro, George Bush interveio no Iraque e conseguiu capturar o Saddam Hussein e apresentar ao eleitorado norte-americano também. Então, Donald Trump ele não teve nenhum grande ganho e, nesse momento, o governo americano e o Partido Republicano se mostra bem mais disposto a adotar medidas que mostrem essa força também ao eleitorado. De outro lado, a manutenção do conflito pode ter um efeito reverso que é o econômico. Donald Trump, ele anunciou muito durante a sua campanha. Não temos compromisso com energia limpa, queremos dar continuidade à política de petróleo, gás, hidrocarbonetos de maneira geral, e queremos trabalhar com uma política de diminuição da inflação, o que pressupõe não ter um petróleo tão caro. E qualquer conflito naquela região, pouco tempo antes você falou sobre a participação do Irã em 20% e no Estreito de Hormuz também, na exportação, na produção de petróleo mundial, no abastecimento mundial, isso teria reflexo imediato nos Estados Unidos e, consequentemente, na inflação do mundo todo, claro, mas para ele isso teria um efeito que poderia desagradar muita gente dentro do partido e do seu grande eleitorado, já que a sua promessa é de baixa inflação. E aí a forma como todos os atores envolvidos nesse conflito, professor, têm se aproveitado exatamente da situação para um favorecimento e uma construção de narrativas políticas que são internas, né? Pelo Donald Trump nos Estados Unidos, liderando a lista o próprio Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, que apertou o start, né, para o início desse conflito, ao mesmo tempo em que o país mantém a atuação em Gaza, e o regime de Ali Khamenei, uma teocracia, o líder supremo do Irã, que desde a década de 70, salvo engano, final da década de 70, ocupa o poder no Irã. Como fica esse regime teocrático num país que se apresentava como uma potência persa, né, uma potência do Oriente Médio? O regime de Ali Khamenei sai desmoralizado e abalado a ponto de cair nos próximos meses, professor? É difícil fazer uma previsão, claro, embora possamos apresentar aqui a análise. Eu particularmente acredito ainda na longevidade do regime iraniano, uma vez que, se pegarmos os precedentes de governos derrubados no Oriente Médio, passando pelo governo iraquiano, com a queda de Saddam Hussein, antes disso, mais ou menos concomitante a isso, a queda também de Muammar Gaddafi na Líbia, depois com as ondas ali na Primavera Árabe. Vejam que onde nós tivemos derrubada de regime de maneira imediata, nós não conseguimos produzir governos estáveis e a tensão e a insegurança aumentou. De modo que há um temor muito grande que isso aconteça no Irã, que uma queda de regime suscite
um embate, um conflito entre várias facções que venham disputar o poder e que isso não necessariamente implique na instauração de um regime democrático no Irã. Até porque, em política internacional, é muito relativo falarmos em defesa da democracia. Voltando de novo à Primavera Árabe, basta lembrarmos que quando houve a deposição do ditador egípcio, o Mubarak, houve eleições para o parlamento egípcio. A Irmandade Muçulmana, que era um grupo que atuava na ilegalidade, se organizou como um partido político, ganhou a maior maioria das cadeiras no parlamento e dominou o governo por um período muito breve. Por quê? O Ocidente interveio e disse que não poderia admitir a Irmandade Muçulmana, que antes era um grupo terrorista, que se tornasse o governo do Egito. Então, embora o povo do Egito tenha votado num partido, votado num grupo, não houve um respeito a uma decisão democrática. Do mesmo jeito, quando houve na Palestina também, no começo dos anos 2000, houve eleições, o Fatah, que era o grupo predominante, saiu derrotado, o Hamas venceu as eleições no momento de insatisfação da população palestina em relação ao Fatah, e, da mesma forma, o Ocidente não reconheceu a eleição, o resultado, tendo o Hamas como vencedor. Então, eu tenho realmente, a minha visão ela é bem pessimista no que diz respeito à instauração de um regime democrático iraniano, porque pode ser que o que venha a ser um regime democrático iraniano não seja algo que venha agradar nem as principais potências ocidentais e talvez não tenhamos nem mesmo condição de instaurar esse regime devido a grupos em confronto na luta pelo poder. E todas as apurações internacionais dos profissionais de imprensa que fazem uma cobertura ali dessa linha de frente indicam, né, que o próprio Ali Khamenei já nomeou, já indicou ali quem seriam seus sucessores numa eventual queda ou ataque que provoque a morte do líder supremo. Professor, nós vimos imagens novamente aí dos ataques, né, dos impactos dos ataques e de Donald Trump que chegou hoje à Holanda para uma reunião da OTAN, num cenário em que os Estados Unidos cobram a participação maior dos países europeus nos gastos militares dessa organização. Essa recomposição da OTAN, esse cenário que hoje se encontra na Ucrânia, que nós ainda vamos abordar daqui a pouco no Lig News, trazendo novos desdobramentos da guerra na Ucrânia que se prolonga, né, já há anos que a gente observa esse conflito. Agora, com esse novo episódio entre Israel e Irã, isso resvala também nessa pressão que os Estados Unidos fazem para maiores investimentos do bloco europeu na organização militar? No primeiro momento, isso não teria tanto sentido, uma vez que, evidentemente, o maior apoiador do Irã no fornecimento de material bélico é a Rússia. Entretanto, a Rússia ela já tem uma frente de batalha com a Ucrânia e não interessa também a Rússia entrar no conflito do lado iraniano. Então, no primeiro momento, embora a Rússia acompanhe o caso e, evidentemente, vá tentar conter uma maior influência dos Estados Unidos, da União Europeia, no Irã, embora seja difícil pela realidade hoje, após os bombardeios e todos os danos causados ao Irã, a Rússia não teria interesse também no conflito ali, para não ter duas frentes de batalha. Entretanto, isso mostra uma maior insegurança em duas áreas muito próximas do continente europeu, o Oriente Médio e podemos falar aqui da Eurásia, né, Ucrânia e Rússia, já falando ali como tratando a região como Eurásia. E então há uma maior pressão dos Estados Unidos. Isso aí de duas formas. Uma, para diminuir de uma certa forma o gasto do governo americano e de uma outra forma podemos lembrar também que a indústria bélica ela tem interesse
em tensões, conflitos. Uma bomba como essa que os Estados Unidos lançam, ou lançaram agora no Irã, que é uma arma de grande potência, causa preocupação em muitos países que acabam se dispondo a aumentar os seus gastos militares. Então, na verdade, não só a União Europeia já anunciou o possível aumento de gastos militares, uma preocupação com a Rússia, também por meio da OTAN, mas isso aí causa uma corrida armamentista no mundo todo e, consequentemente, gastos militares e lucro para a indústria bélica, infelizmente. Professor Paulo Henrique Nunes, muito obrigado pela entrevista e pela participação do senhor aqui no Lig News. O assunto é intenso, os desdobramentos são diários e por isso renovo o convite para que o senhor nos ajude em próximas oportunidades a entender todos os impactos desses conflitos internacionais e como que a gente tem absorvido essas situações também aqui no nosso país. Muito obrigado. Eu agradeço o convite e fico à disposição. Boa noite. Boa noite, até a próxima.